a gente vai preparar a nossa calda clássica de chocolate, sem lácteos e sem açúcar, para acompanhar o nosso bolo, né? Tanto o base de low carb quanto o nosso bolo base sem glúten. Uma caldinha prática, rápida, para acompanhar o seu bolo, fica uma forma muito elegante e bonita para você apresentar também. É aquela caldinha que eu resgatei lá das minhas memórias, das minhas lembranças de infância, do caderno de receitas da minha mãe e trouxe para vocês numa versão sem lácteos e sem açúcar. E aqui, claro, a gente tem alguns segredinhos também. Então, principalmente para dissolver o cacau, como a gente não está utilizando achocolatado, porque o achocolatado tem açúcar, então a gente utiliza o cacau. Uma quantidade pequena do leite. Eu vou dissolver esse cacau primeiro. Com a panela ainda desligada, tá? Então aqui é só misturar, que vai facilitar para dissolver e desmanchar essas bolinhas que o cacau deixa quando a gente incorpora o líquido e fica mais difícil de dissolver. Então eu vou adicionando aqui aos poucos. Quando eu perceber que todas as bolinhas de cacau se dissolveram, eu posso entrar com o restante dos meus ingredientes. Então aqui fechou. Venho com o restante agora do leite de coco, pode ser um leite vegetal também, ou se você não tiver problema nem restrição aos lácteos, pode ser um creme de leite. Venho com os polióis, o mix de polióis, no caso estou utilizando o eritritol. Meu extrato de baunilha. E agora sim, eu vou ligar o fogo, manter em fogo médio essa mistura, para depois finalizar com o chocolate 70% ou um chocolate sem açúcar e sem lácteos, como você tem o hábito de consumir. Uma caldinha simples, prática, para fazer rapidinho e deixar o seu bolo ainda mais delicioso, né? Porque só a massa já é deliciosa, é úmida, é gostosa, é fofinha, e essa calda só vem para deixar o bolo mais gostoso. Então aqui a minha calda já começou a borbulhar, eu consigo perceber quando eu passo a espátula que aparece o fundo da panela, mas não chega nem próximo a um ponto de brigadeiro. A gente não está fazendo brigadeiro, a gente está fazendo uma calda cremosa para o nosso bolo. Então eu passo a espátula, aparece o fundo da panela e as bolhas já começam a ficar um pouco mais lenta aqui dentro da panela. É o momento de adicionar o chocolate. Se eu deixar reduzir demais essa minha calda, o que vai acontecer? Eu estou utilizando adoçantes, eritritol, xilitol, e eles precisam de líquido, senão eles cristalizam a minha calda. Então eu preciso, nesse momento, adicionar o chocolate e apenas misturar e dissolver. Se eu reduzir demais essa calda, com certeza no dia seguinte essa minha calda vai estar cristalizada, e não é isso que eu quero uma calda brilhante, bonita e cremosa para cobrir o meu bolo. Então aqui é só a questão de dissolver o chocolate e aí a calda já está pronta. Eu preciso equilibrar a quantidade dos meus líquidos para evitar que cristalize os meus polióis. Esse é o grande segredo de não cristalizar caldas, coberturas e recheios dos bolos. É adequar a quantidade de líquidos com a quantidade de polióis, de adoçantes que eu estou utilizando na receita. Então aqui, tirar todas as
bolinhas de chocolate que ainda estão. E ela já começa a ganhar corpo e brilho. Vou voltar aqui então. Já dissolveu então meu chocolate, a gente pode perceber que não tenho mais pedacinhos de chocolate. E agora eu vou, com o fouet, emulsificar a minha calda. O que é emulsificar? É unir a gordura com a água, né? Com os outros líquidos da minha receita, da minha calda. Então isso vai fazer com que não talhe ou que não fique separada a gordura e aí acentue o brilho também dessa calda. Pouquinho, senão já começa a incorporar ar e não é isso que a gente quer. Prontinho, uma calda bonita, cremosa. Prontinha para colocar no bolo. Não precisa deixar esfriar, essa caldinha você pode cobrir bolo de tabuleiro, você pode cobrir bolo caseiro tradicional de forma suíça. E também você consegue armazenar, né? Eu deixo esfriar a temperatura ambiente, depois de completamente fria, aí sim eu levo para a geladeira. Cobre com papel filme, encosta bem na superfície e aí deixa ela resfriando e aí você pode utilizar no outro dia sem problema nenhum. Fica na geladeira por 7 dias ou você pode até mesmo congelar por 30 dias e depois só aquecer ela, dissolver todos os adoçantes de novo e ela vai estar perfeita para usar no seu bolo.